todas. O nosso programa Despertar com Justiça e Paz, que vai ao ar todas as sextas-feiras, bem cedinho. Bem-vindos conosco hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro, às 8 horas da manhã. O nosso tema de hoje é bastante instigante para esse momento tão difícil, que é construir uma educação de qualidade, um pacto de amor para o futuro. É desafiador, mas nós temos muito o que debater. Começando o próprio Papa Francisco, né, em setembro de 2019, lançou o Pacto Educativo Global. Ele propôs um encontro que seria em 2020, mas pela pandemia não pôde acontecer e foi adiado, né? Ele propunha reconstruir um pacto educativo global. Nas palavras dele, foi um encontro para reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Então, esse pacto tinha um propósito que era o de todos nós, de construção de uma educação portadora de uma aliança entre os habitantes da Terra e a casa comum. Uma aliança geradora de paz, justiça, aceitação entre todos os povos da família humana, bem como do diálogo entre as religiões. Ele, inclusive em 2020, para completar esse esforço dele, nos deu de presente a encíclica Fratelli Tutti, que nos guia para esse pacto educativo global e nos relembra da nossa condição humana, Tereza, e da igualdade de direitos. Porque eu sempre me lembro daquela frase de Pablo Gentili, que quando ele reitera enfaticamente que qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Então, o desafio é outro, consiste em construir uma sociedade onde os excluídos tenham espaço, onde possam fazer-se ouvir, onde possam gozar do direito à educação radicalmente democrática. Uma sociedade onde o discurso da qualidade, como retórica conservadora, seja apenas uma lembrança deplorável da barbárie que significa negar às maiorias o seu direito. Grande Pablo Gentili. Eu sempre gosto de citar porque ele resume todo o coração da gente na luta pela educação, né? Então, por isso é tão oportuna também a campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Provérbios 31, 26 a 31. Que na perspectiva da Fratelli Tutti, deve lembrar de nossas condições humanas, da igualdade de direito, como chama a todos, de sermos irmãos na busca de uma felicidade para todos. Esse é o maior desafio, num país das dimensões do Brasil, em que das 45 milhões de matrículas na educação básica, 80% está na escola pública, né? Um país que só de função docente, de professores da educação básica, a gente tem mais que a população de alguns países da América Latina. 2 milhões de professores da educação básica. Então, não é uma tarefa fácil, o desafio é grande e precisamos de grandes lutadores. É por isso que hoje nós temos como convidada para nos falar desse desafio a professora, deputada, né, professora Tereza Leitão. Bem-vinda, Tereza. Muito obrigada por estar aqui conosco. Tereza é professora aposentada da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, é atualmente coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT, é deputada estadual e titular da Comissão de Educação. Eu quero que você se apresente melhor, pessoalmente, destacando a sua história pessoal, como é que se deu seu engajamento na luta em defesa da educação. Tem aí de 8 a 10 minutos, Tereza, para falar sobre você. Eu sei que é muito pouco por tudo que você já fez. Obrigada, Manu. Bom dia para você, bom dia para a Ivone, bom dia para todos e todas que nos assistem. Minha palavra primeira é de agradecimento pelo convite, de ressaltar a importância desse programa. A Comissão de Justiça e Paz
do Brasil, mas também dos estados, né? No nosso caso aqui em Pernambuco, que é a que eu acompanho mais de perto, tem feito um trabalho exemplar, né? Foi um ressurgimento muito importante, né? Aqui no nosso estado, nessa conjuntura. Eu acho que depois do processo da Igreja em Saída, a Comissão de Justiça e Paz tem feito um trabalho muito importante. Fico muito feliz de ter sido convidada para esse programa. Como o Malu disse, eu sou professora, né? Essa é a minha identidade principal, né? Professora de ofício, né? Passei 30 anos na rede, dos quais 25 em sala de aula, em outras atividades pedagógicas, né? Eu sou licenciada em pedagogia e assumi orientação educacional por um tempo, depois coordenação pedagógica, mas estive muito tempo na sala de aula, inicialmente com os pequenininhos da educação infantil. Passei 10 anos na educação infantil. E depois de quinta a oitava, ensino médio, e terminei com formação de professores. Por uma feliz coincidência, eu me aposentei na escola em que eu me formei. Hoje é a Escola Silvio Rabelo. Na época em que eu me formei, era Instituto de Educação de Pernambuco. Naquela época, nós formávamos, Malu, 20 turmas de professorandas. Quando eu cheguei lá para trabalhar, nós já formávamos 10. E hoje, com muito sacrifício, a gente forma uma. Então, é a formação para o magistério de nível médio, que é um espaço importantíssimo como abertura, né, para o nível superior, sobretudo da licenciatura em pedagogia, tem perdido muito espaço. E eu conheci a educação nessa pisadinha, né? Me realizo muito como professora, né? Tenho saudade da sala de aula. Na sala de aula, eu conheci as outras atividades políticas, sindicato, partido, né? E todas as minhas outras atividades sempre se conectaram com a educação. Passei todos esses tempos trabalhando em escola pública, estudei em escola pública também, o ginásio pedagógico. Licenciatura plena eu fiz na Universidade Católica, pedagogia, especialização em orientação educacional. Depois fiz uma pós-graduação no nível de especialização na Universidade de Pernambuco, em formação para o magistério. E além da atividade profissional, eu sempre tive, como a minha mãe dizia, atividades extra-classe. Desde pequena, atividades extra-classe. Fui da Cruzada Eucarística, foi a minha primeira atividade extra-classe, né? Eu era tesoureira da Cruzada. Depois fui de grupo de jovens, fui de atividades pastorais também, de evangelização, do chamado catecismo, né? Catecismo de preparação para a primeira Eucaristia, catecismo de persistência, como a gente chamava, com aqueles que depois continuavam, o grupo de jovens, e foi quando eu conheci também o movimento sindical. Então, a educação sempre se vinculou com as minhas atividades extra-classe, né? E na atividade de educação, dentro do meu partido, que é o PT, eu também circulei e circulo muito, porque hoje eu sou coordenadora nacional do Setorial de Educação do PT. São organizações temáticas, né, de segmento, de militância que o partido tem para refletir aquela política pública, para avaliar, para propor, para formular, né? Na Assembleia Legislativa também, desde que entrei lá, que sou membro titular da Comissão de Educação e Cultura, da qual já fui presidente, já fui vice-presidente, e acho que é muito importante, eu acho que isso enriqueceu muito a minha vida, né? Ser educadora, ser professora, enriqueceu muito a minha vida, sobretudo quando a gente passou para uma dimensão coletiva dessa ação, né? É um pouco isso, Malu. Sou deputada há 5 mandatos, sempre pelo mesmo partido, e estou admitindo que 2022 é o nosso ano, é o ano da virada. É devolver o Brasil aos brasileiros e brasileiras.
Pronto. Já estão nos acompanhando o João Sana, da Comissão de Promoção de Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória, Daniel Said, o secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e a Aparecida Barbosa, desde Alta Floresta do Oeste de Rondônia, Silvio Reck Silvino Reck, do Movimento Fé e Política do Rio Grande do Sul, e Adelaide Klein manda um bom dia. Ele é também o Silvino da coordenação CEAL brasileira, Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe. Então, nós estamos muito bem acompanhados nesse nosso debate aqui, vai ser muito bem. A gente tem, então, vou colocar uma questão agora que vai parecer uma tese, mas você se eu sei da sua do tempo que a gente tem, né? Mas quais são os principais desafios hoje para a concretização de uma educação de qualidade social? Você poderia destacar alguns dos principais avanços conquistados ao longo das últimas décadas e que hoje estão ameaçados? Como enfrentar essas ameaças? Eu acho que Malu citou Pablo Gentili na abertura do programa, e é ele quem nos ensina que a gente precisou, em um dado momento da conjuntura, adjetivar a qualidade que a gente queria, que é a luta pela qualidade, ela passou a ser genérica, as nossas bandeiras apropriadas pelo neoliberalismo, e foi quando a gente achou que não era uma qualidade qualquer a que a gente queria, não é uma grife, é qualidade social, porque ela é referenciada socialmente, ou seja, ela tem como base o direito à educação, a inclusão social, a qualidade, a valorização das pessoas. Acho que hoje, no momento que a gente vive, um dos desafios maiores, Manu, é que escola espera os estudantes pós-pandemia. Como é que a gente está tratando o retorno que já começou aula presencial aqui e acolá, depois de 1 ano e meio em aulas remotas? O déficit de aprendizagem é imenso, é imenso. E não dá para a gente fazer movimentos apenas de um reforço de aprendizagem momentâneo. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento e reconsiderar que organização curricular vai dar conta dessa nova escola. A pandemia nos ensinou a força, com dor, com dificuldade, a enfrentar as aulas remotas. O que dizer desses equipamentos? O que é que eles têm a contribuir com a relação pedagógica? Porque a pandemia também nos ensinou que a relação pedagógica presencial é insubstituível. A saudade dos professores, a saudade do contato físico, como isso prejudicou o entendimento do próprio processo pedagógico. Então, acho que para esse momento, um processo de acolhimento dessas crianças que voltarão, algumas órfãs da Covid, todas ou quase todas com perdas, com luto, que experiências a gente vai poder aproveitar pedagogicamente? Porque nos anos recentes, antes do golpe, nós estávamos trabalhando o Plano Nacional de Educação, que eu acho que foi a grande conquista da década. Um plano construído com participação popular, que também é um diferencial que foi esquecido, né? Participação popular significa capacidade da sociedade de opinar, de refletir, não é só de dizer o que ela quer. Às vezes as pessoas pensam que votar é a mãe dizer o que quer, o pai dizer o que quer. Não, é se envolver, é ter promoção, o poder público promover através de conselhos, através de organismos de participação, através de monitoramentos, o engajamento da sociedade nas políticas públicas de educação. Na educação, a gente tem vários conselhos, Conselho da Merenda, Conselho do Fundeb, os conselhos tutelares que se relacionam também com a escola, e o grande Conselho Estadual, municipais e Conselho Nacional de Educação. São organismos importantíssimos que foram todos referenciados no Plano Nacional de Educação. Políticas desde a educação infantil, como o Brasil Carinhoso, que foi totalmente esquecido, né? Até o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Financiamento da Educação Básica, vinculado ao piso salarial do magistério, que foi uma conquista muito grande, e, sobretudo, a inclusão
dos estudantes, dos pobres, na educação como direito. A inclusão de camadas significativas da sociedade que nunca pensaram que poderiam chegar na universidade. Isso fez um diferencial muito grande no próprio perfil das universidades, através do ProUni, por exemplo, como no próprio desafio que é ter uma educação que promova a igualdade. Eu acho que a concepção de educação em si, dos últimos períodos até 2016, foi uma concepção muito promissora de um outro Brasil, e que a gente precisa interferir pela educação na retomada de valores de solidariedade, de valores de respeito aos outros, de respeito à natureza. Acho que o Papa Francisco trabalha isso muito bem, com a expressão da nossa casa-mãe, né? O planeta precisa de uma educação emancipadora. O planeta precisa de uma educação que respeite, inclusive, todos os processos de convivência, conviver com o outro, conviver com a natureza, conviver com as diferenças. Então, a educação para a igualdade, para mim, Malu, foi uma grande conquista da última década, materializada por políticas eficazes de financiamento, de gestão pública, de valorização profissional e de uma organização curricular, de conteúdos curriculares que pudessem responder a esses desafios na formação dos nossos estudantes. Ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a contar. Sim, claro. Dar acesso a todo o conteúdo historicamente acumulado, todo o conhecimento que é bem da humanidade, mas fazer isso com a intencionalidade político-pedagógica que nos torne cidadãos, cidadãs respeitosos desse mundo, né, que a gente vive. Eu acho que isso é um grande legado da última década de educação, que a partir de 2016 sofreu uma ruptura. Obrigado, Tereza. Também nos acompanham a Mercedes Braga e o Inácio José Verne. Ele é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Mato Grosso. Bem-vindos ao nosso programa. E o João Sana dá parabéns a você, Tereza, dizendo que qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio, educação e qualidade é um direito. Parabéns, professora Tereza. Muito obrigada, Tereza, pela sua clareza. Vamos continuando. Então, por que os governos que assumiram, é um desafio que me puseram, inclusive, porque todo mundo se pergunta por quê. Por que os governos que assumiram depois do golpe de 2016 investiram tanto na reforma do ensino médio, para implantar o que chamo de novo, entre aspas, ensino médio? O que significa o novo ensino médio para a maioria da juventude brasileira? Foi um corte realmente muito grande, porque nós estávamos trabalhando uma proposta para o ensino médio. O que ocorreu ao longo das últimas décadas, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, se passou a um investimento muito grande no ensino fundamental de 7 a 14 anos. Sem sombra de dúvidas, o Fundef ajudou muito a isso. Foi um foco escolhido por Fernando Henrique, que é excludente, porque a educação básica não é só ensino fundamental, temos a educação infantil e o ensino médio, mas promoveu coisas importantes para os estudantes de 7 a 14 anos e deixou os outros, né, à espera de alguma ação, sobretudo os jovens, que é justamente a faixa do ensino médio, a faixa que requer uma identidade pedagógica que se relacione com a faixa etária, que é a faixa etária de grandes decisões na vida das pessoas. Às vezes, essas decisões são retardadas justamente porque, na juventude, não foi possível escolher uma educação, escolher uma profissão, escolher um curso. É uma faixa onde a gente está mais vulnerável a perder os estudantes para o mundo, e nem sempre o mundo de realizações. Ou é o mundo das drogas, ou é o mundo do subemprego, ou é o mundo dos bicos, né? Ou é o mundo da desistência da escola. Então, é uma faixa etária
que requer, e ainda hoje requer, uma atenção muito especial, porque também é onde a criança, já saindo da sua adolescência, começa a expressar de uma forma mais forte a sua autonomia. É a faixa das realizações, né? Eu quero me realizar, eu quero me impor, eu quero dizer quem eu sou. Então, a educação tem um papel muito importante e foi esquecido tanto que a gente alcançou na educação, no ensino fundamental, metas de matrícula invejáveis para aquela década, 95%, 97%. Não era universal, portanto, ainda tínhamos déficit, né? Mas se avançou. Aí você chegava no ensino médio, caía, a matrícula caía para 82%, 80%, né? A gente não conseguia manter o estudante que terminou a oitava série no ensino médio que fosse atrativo, no ensino médio que mantivesse o jovem na escola, realizado, feliz, se identificando com aquela proposta. Começamos tateando em muita coisa, desde aquela velha discussão, ensino médio propedêutico, ensino médio formador de profissões, uma série de experiências que foram vivenciadas, e aí começamos a discutir com especialistas. No governo Dilma foi formada uma comissão com especialistas indicados pelas universidades, pelas gestões, para fazer a reforma do ensino médio, baseado naquilo que diz a LDB. É a fase final da educação básica, né, que deve tanto concluir com forte aperfeiçoamento, condições de conteúdo, de entendimento das coisas da sociedade, como também preparar para o mundo do trabalho e dar condições de seguir para os que quiserem rumo ao ensino superior. E quando estávamos fazendo isto em processo de discussão, veio o golpe. A primeira providência foi dissolver a comissão, né? A comissão foi dissolvida pelo ministro Mendonça Filho, assim como foi dissolvido totalmente o Conselho Nacional de Educação, de Conselho de Estado passou a ser um conselho de governo, praticamente. Alguns poucos resistentes, 2 ou 3, concluíram seu mandato. Aí ele não podia tirar, né? Mas não nomeou os que estavam já escolhidos por Dilma, não efetivou as portarias, e nós vivemos tempos de uma verdadeira ruptura do processo. E a educação é uma coisa que tem muito a ver com continuidade, não é coisa de governo, é coisa de Estado. E essa continuidade foi rompida. Hoje, a proposta de ensino médio, eu começo dizendo que ela é ilusória para os estudantes, é um crime que se faz com o desejo dos estudantes, quando se diz você pode escolher o seu próprio itinerário formativo. Isso não é verdade, porque as escolas não vão oferecer todos os itinerários formativos. Não há condições de estrutura. O que é que os alunos vão fazer? Vão escolher a escola, ou a quem é mais perto, ou a que ele já estuda, ou que alguém indica. É assim que os alunos escolhem aquela que se diz que é melhor na comunidade. E aí, quando chega lá, eles vão ficar sabendo que a escola oferece aquele itinerário que é onde eles vão se matricular. Esse é um dos principais dilemas que eu acho que não se brinca com expectativa de jovem, não se brinca. Já vai ser uma frustração, né? Segundo, Malu, há um apelo muito grande à privatização das grandes plataformas também, plataformas privadas. A gente tem que ter muito cuidado. Há uma ênfase no notório saber. Nada contra o notório saber. Tem áreas, inclusive, da cultura popular que o notório saber dá de 10-0 na academia, mas não para ocupar o lugar de um professor. Mas isso é possível nesse novo ensino médio. O professor tem uma formação específica. O professor não é alguém simplesmente que dá aulas, não é alguém simplesmente que passa a sua experiência. Tem compromissos éticos, compromissos estéticos, compromissos profissionais, que precisam ser cobrados e que você não pode cobrar de um notório saber. Terceiro e último, a reforma do ensino médio, ela não trabalha, né, o compromisso social e coletivo. Pelo contrário, ela esvazia o currículo de todos os componentes que fazem com que o estudante compreenda melhor o mundo e a sociedade, o desenvolvimento da humanidade, as civilizações. Não tem sociologia, não tem filosofia. Isso é esvaziado
e, ao mesmo tempo, cria componentes curriculares sem base, né, de conteúdo, sem fundamentação teórica, que são aqueles conteúdos aligerados chamados empreendedorismo, projeto de vida individual. Como aquele projeto de vida vai se colocar na coletividade? Qual é o papel da escola? É formar indivíduos ou é formar cidadãos? É fazer com que os indivíduos reconheçam a sua dimensão coletiva e a sua responsabilidade social, ou que eles busquem apenas o seu sucesso individual? Então, acho muito ruim esse novo ensino médio, né? É uma responsabilidade muito grande, repito, pela faixa etária a qual ele se dedica. As escolas não vão conseguir, tem algumas experiências já sendo vivenciadas de fazer conglomerados, né? Piloto, juntar 3 ou 4 escolas por proximidade territorial e cada uma oferecer um itinerário. Aquelas alternativas que os gestores bem intencionados, né, às vezes ficam buscando para fazer a redução de danos, né? Que eu acho que é um pouco isso que está acontecendo, mas é evidente, é uma questão que a gente vai ter que se dedicar com muita atenção, se a gente conseguir retomar, não é, a gestão desse país, que assim eu espero que a gente possa. Obrigado, Tereza. Muito esclarecedor. Eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque a campanha e a divulgação é muito forte, Muito como se fosse forte. uma alternativa maravilhosa. Eu acompanhei aqui, inclusive, a Universidade Federal de Pernambuco, ela tinha um grupo coordenador do Pacto pelo Ensino Médio, se chamava Pacto pelo Ensino Sim. Médio, que juntava várias universidades e trabalhava com os professores do ensino médio. Não trabalhava com outras pessoas, não. Era um trabalho de formação e discussão com os professores, para quem está lá no dia a dia, na realidade, e conhece os jovens, né? Então, você fez uma fala maravilhosa. A gente está aqui com a presença de Margarete Onofre, que faz parte da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, que diz: bom dia, que bom que o programa hoje apresenta 2 mulheres de peso. 2 não, uma, Malu e Tereza. Olha, Tereza, essa é uma lutadora pela educação e o Partido da Estrela. Toca profundamente, pois sou professora aposentada. Parabéns. Então, vamos continuando nossa conversa, que está extremamente importante para mim, pessoalmente, então, que batalhei a vida inteira em defesa da educação também, como Tereza, e junto com Tereza muitas vezes, né, Tereza? Nesse momento, queríamos pós-pandemia, que queríamos pós-pandemia, na verdade, mas que ainda é pandemia, porque a gente está com dificuldade de voltar às Verdade. aulas, né? Quais são os principais desafios para garantir uma educação inclusiva no sentido mais amplo? Como garantir que cada criança brasileira tenha uma educação de qualidade como direito e não como privilégio? Como que a campanha da Fraternidade 2002 pode contribuir no fortalecimento de uma educação de qualidade? Pode falar tranquilamente, que a gente tem tempo, pode falar à vontade. Eu falei um pouquinho já no início, mas depois eu vou retomar esse grande desafio que Malu coloca da campanha da fraternidade, né? Que tem uma sintonia muito grande com o momento que a gente está vivendo. Eu acho que a escola tem que aproveitar essa oportunidade, né? Que foi uma oportunidade nascida da pandemia. Infelizmente, a gente poderia ter outro tipo de reflexão, sem precisar perder tantas vidas, sem precisar experimentar tanta crueldade por parte do governo federal, tanto negacionismo, tanta displicência, tanta negligência com a vida das pessoas. A gente viveu momentos muito tensos no Brasil, que a gente achava que não podia viver aquilo, né? Aquele terror dos primeiros meses da pandemia, que não estão superados, está superada aquela tensão maior de falta de leitos, né? Do estresse dos profissionais, ainda o próprio desacerto de encontrar meios, né? de combater até chegar à vacina com dificuldade, porque até para comprar vacina o Brasil teve que lutar, né? Tudo isso deixou um saldo, eu acho, de muito sofrimento, mas o sofrimento também ensina.
E eu acho que a pandemia para a educação foi o setor mais atingido, fora, evidentemente, o setor de saúde, né? Claro que os profissionais de saúde foram desafiados aí ao limite de suas forças para vencer aquele primeiro momento, a própria ciência sem apoio nenhum do governo, buscando alternativas, tentando acertar o que era melhor para superar, para salvar vidas. A verdade foi essa, para salvar vidas. Em alguns momentos até fazer escolhas terríveis, né? Quem bota numa UTI, quem não bota, quem bota no respirador, quem não bota, quem entuba, quem não entuba. Foram momentos assim de muita tensão. Mas a educação também tateou no início. Nós ficamos 15 dias sem saber o que fazer, né, Malu? Aulas suspensas, e o que a gente vai fazer? Né? Então, acho que o primeiro momento, a escolha pelas aulas remotas, teve um ponto positivo, que foi o ponto de manter o estudante vinculado à escola, mesmo que tenha sido à distância. Algumas gestões fizeram, inclusive, distribuição de merenda, porque a merenda, em muitas realidades, ela é a refeição mais nutritiva que alguns estudantes têm durante o seu dia. Então, isso daí nos legou um entendimento, a meu ver, de que escola nós queremos. Eu não acredito que a gente vá viver igual ao que a gente viveu antes da pandemia, sem ter a pandemia. Eu acho que é preciso que a gente trabalhe os valores que surgiram durante a pandemia, porque se de um lado você tinha um governo negligente, um governo genocida, um governo que, se não fosse algumas iniciativas de governadores e prefeitos, tudo tinha ficado pior. Do outro lado, você teve expressões muito fortes de solidariedade. A sociedade se movimentou por comida, por roupa, por agasalhos, por atendimento, se organizou em torno de salvar vidas, de dar um mínimo de dignidade àquelas pessoas, porque muitos perderam o emprego nesse momento, né? A outra questão que eu destaco desse período para nós da educação é a relação escola-família. Professores dizem assim a mim: Tereza, meu telefone hoje é cheio de grupos de pai, de grupo da direção da escola, de grupos de coordenadores, de grupos de professores. E aí você se pergunta, e essa relação vai continuar sendo só online? O que é que esses grupos formados durante a pandemia para facilitar uma comunicação, o que é que eles podem fazer agora? Como é que a gente pode traduzir isso, que a gente ainda não voltou totalmente ao presencial? Como é que a gente pode traduzir isso em uma nova relação pedagógica que foi criada pela urgência da pandemia? Como é que eu ia passar as tarefas? Como é que eu ia me comunicar? Sem sala de professores, como é que eu ia dar um recado? Como é que eu ia trocar uma ideia? Isso tem um valor para a nossa formação, acho que um valor importante, para a gente retomar um nível de organização e de participação pedagógica que possa contribuir com o projeto coletivo. Outra questão que eu acho importante é que ficou muito patente, Malu, que nada substitui o professor e a professora em sala de aula. Nós somos incompletos, ninguém é herói nem heroína, nós somos incompletos. A gente precisa de muito aporte para fazer uma sala de aula funcionar, mas nós somos insubstituíveis. Não adianta, ficou claro, não adianta um computador. Até porque esse computador e essas aulas remotas, eles quando eu digo a relação da escola com as famílias, incluindo aí a família dos próprios professores, as aulas remotas invadiram os domicílios, invadiram as casas. Não é todo mundo e nem todo professor que tem um escritório. Malu está no escritório, eu estou no escritório. Mas nem todos os professores têm isso. Onde era dada a aula? Eu vi aula dada em quarto. A gente via mesmo a cama, o guarda-roupa, em sala, em terraço, até em cozinha. Eu acho que o único espaço da casa que não foi usado foram os banheiros, porque os outros todos foram adaptações feitas nas casas dos professores para transformar minimamente uma mesa, um computador, botava um tamborete em cima da mesa, botava ali para poder
Primeiro, a gente se acostumar a dar aula sentado, né? Que a gente só dá aula em pé. O primeiro grande desafio. E depois, a forma de comunicação. O que é que a gente aprendeu com isso? O que é que a gente pode aproveitar disso para a prática pedagógica? E, por fim, a residência dos estudantes. A gente viu a precariedade da maioria dos nossos estudantes, a vulnerabilidade. Casas de um vão, casas de dois vãos, casas que só tinham um celular, casas que não tinham um mínimo de equipamento. Então, acho que um desafio nosso é essa transição digital. Do mesmo jeito que a gente, antigamente não se dava camisa, não se dava fardamento, se vendia pela caixa escolar, os alunos que não podiam comprar o fardamento da caixa escolar davam. Hoje não, todas as gestões dão farda, dão camisa, dão bolsa, dão livro, alguns até dão sapato, dão lápis. Vai ter que dar um tablet. Não tem como escapar disso. Vai ter que incluir isso como material escolar. O projeto da conectividade, Bolsonaro está barrando. Tem que ter internet, tem que ter banda larga. Então, a transição digital tem que ser trabalhada pedagogicamente e orientada, comandada, coordenada por quem sabe fazer a educação, que são os professores. E acho, concluindo, Malu, que a campanha da fraternidade, ela é muito importante para isso, né? Primeiro, ela se coloca em total sintonia com o Pacto Educativo Global. O ano passado, no Centenário Paulo Freire, eu tive a oportunidade de fazer um artigo relacionando, até copiei no artigo, pontos do Pacto Educativo Global. Uma sintonia total com o pensamento de Paulo Freire. No amor, no acolhimento, no esperançar, né? No envolvimento de todos e de todas com a educação. Acho que a campanha da fraternidade, ela nos dá esse gancho, né? Porque a nossa fala, ela tem que ser uma fala que traduza essa sabedoria do que a gente quer, do que a gente gosta. E isso muitas vezes vem na voz de uma criança, vem na voz daquela menininha do Zap. Professora, volte, porque a minha mãe não entende, a minha mãe não tem mania de ensinar, não. A minha mãe só tem mania de comida, porque ela trabalha no restaurante. Quem tem mania de ensinar é você. Veja que sabedoria de uma criança, né? E ensinar com amor. É uma coisa importante, porque às vezes a gente diz, não, para ser professor tem que ter uma missão, tem que ter amor, tem que ter afeto, tem que ter amor, tem que ter afeto, tem que ter paixão, tem que ter esperança, tem que acreditar no outro, tudo isso, mas precisa de uma formação, precisa também ser tratado como profissional, precisa de piso, precisa de carreira, para poder ter essa dimensão profissional de um compromisso maior, que é o compromisso com outras pessoas, para formar outras pessoas. Então, eu achei muito, muito bonito e muito oportuno, não é? Esse lema da campanha da fraternidade. Aqui na Assembleia de Pernambuco, eu já fiz várias vezes o lançamento da campanha da fraternidade, Malu. Desde a pandemia que a gente não faz. No ano que a gente começou, o gargalo maior da pandemia estava até planejado. Hoje eu já fui acionada os setores da arquidiocese para ver se a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer. E como se trata de educação, eu estou tentando ver no âmbito da comissão, porque dá visibilidade, compromete os parlamentares, né? A casa também do Poder Legislativo vê a importância que tem, né? Uma campanha da fraternidade com esse desafio tão grande que é a educação. Então, eu vejo com muita alegria, eu acho que é realmente muito, muito oportuno e a gente precisa tirar um saldo bem duradouro, né, dessa mensagem da campanha da fraternidade. Ô, Tereza, como é bom dialogar com quem viveu a educação esses anos todos até se aposentar, porque sabe e sente na pele, né? A gente tem vivido histórias lindas com essa disponibilidade dos professores de enfrentar a pandemia com uma dedicação muito maior do que o presencial. E esse teu depoimento sobre as famílias eu escuto todos os dias.
elas foram obrigadas a se relacionar com as mães, porque precisavam das mães para fazerem as tarefas. Outro dia, no final de dezembro, teve a apresentação de alguns trabalhos de um projeto que é de parceria com o Estado, de criança alfabetizada, e que eu estava assim numa angústia tão grande vendo o que era possível fazer. Imagina, alfabetizar uma criança de 6, 7 anos, os 2 anos à distância. Porque as crianças que entrariam em 2020 nunca foram à escola. Como é que os professores fizeram isso? Eu fico tão encantada com esse processo quando você vê o resultado. Eu não tive outra opção a não ser chorar da menina indo lá na frente com 8 anos e lendo um trecho. E eu fiquei dizendo assim, mas como foi isso? Mas foi porque a gente teve que enfrentar, inclusive, a ausência de equipamentos, né? Então, a gente imprimia, as escolas imprimiam as tarefas e, às vezes, uma pessoa da escola levar de bicicleta na escola daquelas mães que não podiam vir buscar. E descobrir a evasão também, que isso que eu gostaria só de complementar, porque quando você ia buscar uma criança em casa para saber por que ela não estava indo buscar as tarefas para fazer em casa, a gente descobria que os pais estavam trabalhando e tinham que mandar para o interior, para a casa de uma avó, porque não podiam cuidar da criança. Aí a criança deixou a escola. Então, esse problema de recuperar agora, de nenhum a menos, igual aquele filme chinês, vai ser difícil, porque a gente tem muita criança que a gente está precisando buscar de volta. Então, é um desafio de amor, né? E por isso que eu acho que a campanha da fraternidade vem num ano em que a gente está precisando fazer esse esforço coletivo de busca, de respeito, né? E não de oportunismo. Eu tenho que dizer isso, de dizer que tem 33% dado, entre aspas, para os professores, quando, na verdade, é o cumprimento de uma lei, e esse quase que se negava a cumprir essa lei, mas tinha que cumprir. Do ano passado não deu, né, Malu? Não, ano passado não deu. Então, a gente tem o professor Hélice Oliveira nos acompanhando desde Araci, na Bahia, o Daniel Said, que adorou a mania de ensinar, que você falou aqui, as crianças têm cada coisa linda, né? O Silvino Rec diz que é importante articular e dialogar a campanha da Fraternidade 2022 com a campanha em defesa do legado de Paulo Freire, educador popular cristão e pernambucano. Muito bom aquele artigo que você citou. Precisa divulgar com a gente, que eu não tive a oportunidade de ler ainda, viu, Tereza? É extremamente importante que a gente possa divulgar isso. Se eu tiver alguma pergunta ainda, mas eu tenho a impressão que não tem nenhuma pergunta. Então, eu gostaria, Tereza, de agradecer enormemente a tua disponibilidade. Eu sei o quanto ocupada você né? A gente está vivendo nesse momento um momento muito sofrido, né? Quando a gente está falando de educação, a gente está falando aqui em Pernambuco da morte e do assassinato de um menino de 9 anos, tirado debaixo da cama que estava escondido com a mãe, para ser assassinado, para punir o pai. Então, é um momento em que nós temos que estar muito juntos nesse esforço de que eu acho que é o maior desafio de um governante. Não é garantir educação de qualidade, como você falou, gostei demais quando você explicitou a digitivação da qualidade social, mas garantir para todos, né? E que esse é o compromisso que o Papa Francisco nos pede tanto, e a nossa luta da vida inteira tem sido essa, né? Desde dos pioneiros de 32 que a gente luta. 32 que a gente luta, e o embate é sempre muito sério, né? O embate é muito sério. Eu passo para você para as palavras finais para a gente ir encerrando o nosso programa, Tereza. Malu, eu que agradeço, viu? O privilégio de ter sido convidada por essa instituição, podemos dizer assim, né? As comissões de Justiça e Paz têm tido um papel muito importante. A preparação desse evento, né, que a gente se frustrou porque ele não se realizou, mas acho que ele ainda vai ter um espaço de se realizar.
né, o papel de quem é cristão nesse momento que a gente vive, de tanto fundamentalismo, de tanto oportunismo da utilização da palavra de Deus. Nosso papel é muito importante. E no chão da escola há uma disputa ideológica sobre isso. A aposta de Bolsonaro é uma aposta ideológica, né? Então, quanto mais a gente utilizar a educação, como muito bem nos ensinou Paulo Freire, né, com valores de humanização, de caridade, de aceitação e, ao mesmo tempo, com intencionalidade política. Foi uma das coisas mais interessantes do centenário de Paulo Freire que eu achei, foi isso, que ainda não terminou, a gente ainda vai comemorar esse ano até setembro, né? Paulo Freire banido, né? Saiu até agora um decreto, estou até analisando esse decreto, é de 8 de fevereiro, que não vai ter mais nem o prêmio Paulo Freire de alfabetização. Eles têm horror a Paulo Freire, eles têm medo, na verdade, de Paulo Freire. E a gente, no meio de todo esse fundamentalismo, de toda essa negação de uma educação emancipadora, a gente vivenciou o centenário, né? Renovando os nossos compromissos com a educação freiriana, que tem uma relação muito grande com o Pacto Educativo Global do Papa Francisco. E eu acho que o papel das comissões de Justiça e Paz é um papel fundamental, porque nos mostra que a Igreja também tem uma função social que os fundamentalistas distorcem, né? É uma briga pelos direitos, né? E acho muito importante esse envolvimento de vocês. Foi uma forma muito gratificante de eu começar a minha sexta-feira, né? Agradeço muito o convite. Vamos trabalhar muito, né? Esperançar, né? Esperançar sempre para construir ou reconstruir esse país para aquela missão que ele tem. É a missão da esperança, a missão da igualdade, a missão da felicidade. E a educação é importantíssima para isso. Obrigada, viu, Malu? Muito obrigada. Obrigada a você, e eu agradeço a todos que acompanharam esse programa, dizer que vai estar no YouTube gravado, né, logo assim que for disponibilizado, e agradecer a Ivônio, que nos acompanha sempre, e chamando para o próximo programa, que é sexta-feira próxima, no mesmo horário, no mesmo canal. Bom dia a todos e muito obrigada.